Bom dia, meu aluno, minha aluna. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as características do inquérito policial, né, e alguns pontos relevantes, né, relativos a isso. Vamos lá. O IP ele é um procedimento administrativo escrito, né, segundo diz aí o artigo 9º do CPP. Todas as peças de inquérito policial serão num só processado reduzidas a escrito ou datilografadas, né, que isso naquela época ainda acontecia, e neste caso rubricadas pela autoridade. Vamos lá. Senhores, o mundo ele evolui, né? As coisas mudam, tecnologia sempre em mudança, sempre em constante evolução, né? E o crime também evolui, o modus operandi do criminoso, a mente criminosa, ela se supera a cada dia, infelizmente, e com isso a legislação brasileira, não só brasileira, mas como de todos os países, ela tem que evoluir, ela tem que acompanhar esse processo de mudança, né? Dito isso, apesar dessa previsão legal, né, de ser escrito, datilografado, tudo certinho e tal, a doutrina e a jurisprudência elas já admitem a utilização de recursos tecnológicos audiovisuais no curso do IP. Né? Por exemplo, aí, a realização de um interrogatório por meio da internet e gravação em mídia digital. Né? Então, é, já não é uma coisa absoluta, né, essa coisa de ser escrito, sempre vai ter aí uma exceção. E hoje em dia a exceção é essa, senhores, a tecnologia. Né? Então, alguma questão aí que vier falando sobre é, de forma absoluta, né, relativa a esse assunto, questão errada, senhores. Vamos lá. As irregularidades ocorridas no IP contaminam a ação penal? Já adianto para os senhores que não, né? Por quê? O fundamento dessa questão é que o IP ele é um instrumento meramente informativo, né? Ele serve somente para apurar a autoria e a materialidade de determinada infração penal, como já dito aqui anteriormente. Né? Tanto que o juiz, senhores, ele não pode condenar alguém com base somente nos elementos que constam no IP. Tá ok? Então, questão importante. As irregularidades, né, que ocorrem durante o curso do inquérito policial, né, conduzido pela autoridade policial, essas irregularidades elas não vai contaminar a ação penal subsequente. Tá ok? Outra característica, dispensabilidade. Senhores, o IP, apesar da sua importância, né, como dito anteriormente, ele se trata de uma peça meramente informativa, né? Então, ele não é indispensável, né? No caso, se o titular da ação penal dispuser, né, dos elementos necessários, de provas, de um material robusto para o oferecimento da denúncia, o inquérito policial ele não vai ser necessário, tá ok? Sigiloso. Senhores, segundo o artigo 20 aí do CPP, a autoridade assegurará no inquérito policial o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Porém, né, vamos lá aí a uma atualização, né, relativamente recente, a súmula vinculante 14 diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados, frisem bem essa questão, que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, senhores, os elementos de prova que dizem respeito ao exercício do direito de defesa do cliente, do advogado, né, e que já estejam documentados, né, o advogado ele poderá ter acesso amplo a esses elementos, tá bom? Então, importante, para garantir o êxito das diligências em andamento, a autoridade poderá restringir acesso à defesa, né? Então, é uma questão bem assim discricionária do delegado. Ele pode restringir o acesso da defesa, né? Depende aí da, da investigação. Nada pode atrapalhar a investigação. Pergunta: o acesso aos autos de IP depende de autorização judicial?
Não, via de regra não. A exceção que vocês têm que ter em mente, né, é o artigo 23, caput da Lei 2.850 de 2013, que prevê a necessidade de autorização judicial para acesso aos autos de inquérito sigiloso relacionado aí às organizações criminosas, tá ok? Senhores, o inquérito é um procedimento inquisitorial, né? O que quer dizer isso? Quando vocês lerem inquisitorial, que ele não exige o contraditório e a ampla defesa, né? Segundo a posição majoritária da doutrina e da jurisprudência, o IP ele é um procedimento inquisitorial por conta desse motivo. Temos aí uma exceção, né? O artigo 14A do Código de Processo Penal, que foi introduzido pela Lei número 13.964 de 2019, né, que é o pacote anticrime. Esse artigo ele garante o direito de constituição de defensor para os servidores de órgãos de segurança pública, né, aqueles elencados no artigo 144 da Constituição Federal, investigados em determinados procedimentos. Não vou entrar muito a fundo, né, nesse assunto, porque realmente não é necessário para a prova da briosa Polícia Militar de Alagoas, nem aí das demais do COIRMANs do Nordeste. Procedimento oficioso. Senhores, nos crimes de ação penal pública incondicionada, o IP ele será instaurado de ofício, né, conforme o artigo 5º aí do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: nos crimes de ação penal pública, né, incondicionada, o inquérito policial será iniciado de ofício. Uma observação importante aqui para vocês. No que diz respeito aos crimes de ação penal pública condicionada, né, a representação e a ação penal privada, a instauração do IP ela vai exigir aí a manifestação do interessado, né, seja a vítima, né, no caso da ação privada, seja o representante legal. O IP, senhores, era um procedimento acho que isso é a última característica que vamos ver aqui, né? Mas não é a última, porém é não menos importante. Ele é um procedimento discricionário. O que quer dizer isso? As diligências do IP são realizadas sem rito específico, né? O delegado ali no curso da investigação, ele tem liberdade, uma certa flexibilidade na utilização dos meios para a investigação, né? Para conduzir a investigação da melhor forma possível. Ele tem uma discricionalidade, né, claro que amparada pela lei. Finalizamos aí a aula de hoje, né? Agradeço a todos que assistiram até aqui e tenho aí só mais um adendo, né, que sobre o IP ser um procedimento oficioso. Senhores, de ofício quer dizer o seguinte, né? Quando eu estava estudando, eu tinha muita dificuldade com alguns termos, né? E alguns professores passavam o assunto, porém tem alguns termos que a gente que passa despercebido ali que na hora da prova acaba sendo muito importante, né? Entre o errar e o acertar uma questão. E de ofício, vou dizer aqui o que significa, justamente por conta disso. Senhores, de ofício, ele refere-se a uma ação que um juiz ou uma autoridade, né, no caso do inquérito, uma autoridade policial, pode tomar sem a necessidade de uma petição ou um requerimento das partes envolvidas. Então, ele pode fazer uma ação, né, tomar uma atitude, ou seja, no caso, instaurar um procedimento administrativo, que é o inquérito policial, sem pedir a ninguém, né? Então, de ofício significa isso. Vou ficando por aqui. Lembrando que a aprovação depende unicamente dos senhores, né? Estudem, estudem e estudem.